capítulo 18 de Gênesis, versículo 17. Eu estou gostando demais dessa série de mensagens. Ela está me ajudando a conhecer um pouco mais as pessoas. Está muito bom isso. Sem falar que eu estou me conhecendo. E que se eu me conheço, eu cuido melhor de mim. Não é verdade? E se eu conheço as pessoas, eu cuido melhor delas. E isso é uma bênção. Capítulo 18, versículo 17 a 19 diz assim, de Gênesis: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o conheço. Eu expliquei para os irmãos terça-feira passada aqui esse texto, porque eu tenho conhecido. Deus está dizendo, eu investiguei, e depois de investigar eu sei quem é Ele, e posso falar dele, porque eu o tenho conhecido, e sei que Ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Agora vamos lá para o segundo livro das Crônicas, por favor, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Versículos 6 e 7. Se você for para Salmos, volta 2 Salmos para Jó, Esté, Esdras, Neemias, segundo livro das Crônicas, para facilitar aí a encontrar, tá bom? Capítulo 20, versículo 6 e versículo 7 diz assim: E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Podem sentar, queridos, em nome do Senhor. Irmãos, hoje é a 10ª semana que eu estou falando sobre você se conhece? Na primeira semana eu falei sobre assumindo o controle. E deixei muito claro que é muito normal as pessoas quererem controlar as outras, quando na verdade nós precisamos aprender a controlar a nós mesmos. Na segunda semana eu falei sobre potencializando as suas emoções. Como fazer com que as tuas emoções sejam direcionadas em teu favor, para que ela não te boicote, não te atrapalhe. A Bíblia diz que como uma cidade sem muros, que não tem proteção, assim é o homem que não aprendeu a dominar o seu espírito, as suas emoções. Depois nós começamos a falar aqui sobre os 4 temperamentos. Eu já falei sobre o primeiro, sanguíneo.
E tratei aqui da figura de Pedro. 3 semanas nós falamos sobre Pedro. E eu falei sobre o Pedro que habita em mim. Falei sobre reconhecendo o Pedro que habita em mim. E o Pedro que habita em mim foi transformado. E aí eu recebi muita mensagem de sanguíneos: pastor, vou mudar meu nome, vou me chamar de Pedro. Depois nós ficamos 3 semanas falando sobre Moisés, o melancólico, suas características, seus pontos positivos e seus pontos negativos. Olhei no espelho da minha casa e encontrei o Moisés. E eu falei aqui sobre como Deus, apesar dos defeitos, pontos negativos da personalidade de Moisés, faz dele um homem tão extraordinário, sendo usado por Deus. Essas mensagens estão todas disponibilizadas lá no nosso canal, e eu acho que você deveria rever, se reencontrar, se reconhecer. É muito importante. Agora nós estamos falando sobre Abraão, e esta é a 2ª semana, e teremos mais uma falando sobre Abraão. Semana passada eu falei sobre e ele era amigo de Deus. E aí falei de 2 aspectos da personalidade de Abraão, que foram o fato dele ser um camarada temeroso, medroso mesmo, e pacífico. São traços de personalidade. Pastor, para que serve isso? Porque o autoconhecimento é imprescindível para que você desenvolva a habilidade de administrar a si mesmo, cuidar melhor de si e, repito, cuidar melhor das pessoas que se relacionam contigo. Você desenvolve a compreensão dos teus limites, fortalece as tuas aptidões, provoca a si mesmo para ser melhor. Para quê? Para a honra de Deus, para a glória de Deus. Boa parte dos nossos embates não é de ordem espiritual. Boa parte dos nossos embates são nossos, são de ordem emocional, alma. Satanás, que é covarde, explora as nossas vulnerabilidades e nos coloca em situações de impacto espiritual. Mas que se essas questões nossas de alma fossem resolvidas, certamente o adversário não encontraria um ponto vulnerável para a sua operação. Então, por isso é importante este reconhecimento de si mesmo. E como eu disse aos irmãos semana passada, o temperamento de Abraão, que não é só de Abraão, outros personagens da Bíblia traçam os mesmos aspectos de personalidade, a exemplo de Daniel, Noé, Samuel, José, o esposo de Maria, Natanael, Filipe, o apóstolo Tiago. Os estudiosos dos temperamentos e da personalidade dizem que o temperamento fleumático é o melhor temperamento de convivência. As pessoas são as mais fáceis de conviver, porque são pessoas sossegadas, tranquilas, pacíficas, quietas e bem-humoradas. Quem não quer se relacionar com uma pessoa que, além de quieta e sossegada, é bem-humorada? Senhor simpatia, dona simpatia, é uma flor. Porém, como toda flor tem espinho, pessoas com essa personalidade também têm os seus espinhos, e é preciso aprender a lidar com elas. Eu disse aqui semana passada os traços negativos e os traços positivos deste temperamento. Os positivos: calmo, tranquilo, responsável, eficiente, conservador, pacífico, prático, líder,
diplomático e bem-humorado. Mas, em paralelo com essa parede de beleza, vem uma pessoa calculista, temerosa, indecisa, contemplativa, desconfiada, pretensiosa, introvertida e desmotivada. E agora? E agora que Deus nos usa, apesar de nós. Só 2 pessoas deram glória, eu vou repetir. Deus nos usa, apesar de nós. Olha para a pessoa do seu lado e fala com ela assim: Deus usa você, apesar de você. Porque nós somos figurinhas complicadas. Mas o Senhor é bom com a gente. Então o que eu quero discorrer hoje são mais 2 aspectos negativos e positivos da personalidade de Abraão, para você se reconhecer, se é que você é fleumático. E na próxima semana, se Jesus não tiver voltado ainda, a gente mostra a transformação, os processos que Deus fez Abraão passar para que esses traços de personalidade fossem trabalhados, adequados ao plano e ao propósito de Deus. Porque os processos são treinamento. Deus está nos treinando. Eu disse aos irmãos, Abraão é o pai da fé, é sem sombra de dúvida o maior ícone da fé no Antigo Testamento. Dos 50 capítulos do livro de Gênesis, 39 discorrem sobre a vida de Abraão e os seus descendentes. Ele é um personagem tão importante na Bíblia que no Novo Testamento ele é citado 70 vezes aproximadamente. Então ele não foi esquecido no tempo. O que nós precisamos compreender a partir dele são as suas dificuldades, os seus desafios, identificá-los em nós e, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, cresceremos para a glória de Deus. Então vamos lá, mais um traço de personalidade dos Abraãos ou Abraões que estão entre nós, os fleumáticos. Abraão era um homem indeciso, alguém que não tomava posições para garantir o seu posicionamento no espaço da sua liderança e do seu comando. Eu disse semana passada que o fleumático é naturalmente inclinado pela paz, e justamente esta inclinação para a paz faz com que ele muitas vezes não se posicione pelo medo de desencadear conflitos. Então ele deixa que os outros tomem a decisão e ele fica para assumir o que sobrou da decisão do outro. Olha a conversa de Abraão com Ló: escolhe para onde você quer ir. Isso é uma quebra radical de protocolo. Ele é o patriarca, ele é o mais velho, ele é a autoridade do clã familiar. Era ele que ia dizer: olha Ló, eu estou indo para tal direção e você decide para onde você vai, mas não mais comigo. Mas ele deixa Ló tomar a decisão. É um traço de personalidade. Evita se posicionar para que o outro não se sinta desagradado. Quando a gente lê Gênesis capítulo de número 16, nós encontramos Abraão debaixo de uma exagerada influência de Sara. Não é pecado, não é ruim, não é desagradável, e é inclusive comum e natural que a esposa tenha influência sobre o marido. Normal. Mas no caso de Abraão e Sara, o que há é uma influência acima do comum que resulta em problemas. Por exemplo, o Senhor diz a Abraão: Sara, tua mulher, vai ficar grávida, ela vai ter um filho, o filho da promessa.
Abraão diz assim: por que não Ismael? Agora observe, voltando para Gênesis 16, porque deu um salto à frente. Quando Deus faz a promessa a Abraão, Sara ri. E o riso ali não é riso de alegria, é de ironia. É só ler Romanos 4, porque a Bíblia diz que Sara não estava mais no costume das mulheres, ou seja, ela não ovulava mais, não tinha mais ciclo menstrual. Diz de Abraão que os membros do seu corpo já estavam amortecidos. Precisa explicar não, né? Acabou, férias, aposentou, Deus abençoe. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: Sara vai ficar grávida. Sara lá dentro da tenda ouve e faz assim: como? Ela dá uma esnobada. O tempo passa e nada acontece. O Senhor então chega, aliás, Sara chega para Abraão e diz assim: vamos fazer um negócio? Deixa eu te dar uma ideia. Já que Deus te prometeu um filho, deita-te com Agar, minha serva, minha escrava, e ela vai gerar filhos em tua honra, e acaba com essa agonia. Se Abraão é um homem de personalidade resoluta, ele iria dizer assim: ô Sara, ficou doida? A promessa de Deus me diz que eu terei um filho a partir de você. O homem que saiu sem saber para onde ia e saiu, o homem que recebeu de Deus tantos livramentos como Abraão recebeu, era para duvidar que Deus seria capaz de gerar um filho para ele no ventre de Sara? Não. Mas a influência de Sara sobre ele lhe colocou em dúvida, e ele aceita a proposta, e o resultado é que nós temos uma crise até hoje, por causa desta decisão de Abraão, de deixar Sara definir o destino da promessa. Nos versículos 5 e 6 de Gênesis 16, nós vamos encontrar outra vez a influência de Sara sobre Abraão. É uma influência que é quase comando. Agora que Agar está grávida, porque Agar engravidou, Abraão tem 75 anos, ainda está um coroa enxuto, inteiro. Agar engravidou. Quando Agar fica grávida, ela agora se sente a senhora do pedaço. Afinal de contas, a escrava está grávida e a senhora é estéril. Então Agar cresce. E quando ela cresce em relação a Sara, ela começa a humilhar Sara. No versículo de número 5 e 6 de Gênesis 16, Sarai olha para Abraão e diz assim: olha, essa ofensa que eu estou recebendo seja sobre ti, porque eu te dei a minha serva, e agora que ela vê que está grávida, ela me humilha. E Abraão, debaixo de pressão, olha para Sara e diz: ela está na tua mão, faça o que você bem quiser, faça com ela o que você bem entender. Na posição dele, e dentro da cultura oriental, e assegurado, coberto, eu não sei qual termo que usaria aqui, pelo código de Hammurabi, que respaldava esse ato, Abraão sabia quais eram as decisões que precisavam ser tomadas. Porque não era só o fato de uma mulher estéril ceder o marido para que outra desse a luz em honra a ele. Tinha regra. Regra número 1: aquela mulher que foi dada para gerar filhos àquele homem, em concordância com a esposa que é estéril, ela vai ter que entender sempre que o resto da vida ela tem que pedir a bênção para a esposa e se curvar diante dela.
Sara continua sendo a esposa, a chefe da casa. Agar sabia disso, Abraão também. E Abraão poderia chegar para Agar e dizer: você não pode agir assim em relação a Sara. Ele tinha que estabelecer a regulamentação. Segundo, o filho que nascesse daquela mulher, é o caso lá de Ana, Eucana e Penina. Os filhos que nascessem daquela mulher que deu à luz, porque a esposa é estéril, os meninos não pediam a bênção à mãe biológica, pediam a bênção à senhora da casa, à esposa. Então Ismael teria que chegar para Sara e pedir a bênção a Sara. Havia regra. Abraão só precisava, como líder, chefe da família, líder do clã, sacerdote da casa, estabelecer a regra. Mas ele olha para Sara para não ter que lidar com o problema, porque o fleumático evita lidar com o problema. Ele olha para Sara e diz: faz o que você quiser. Aí Sara espanca Agar, e Agar foge. Então, um homem que evitava tomar posicionamentos. E quando o menino nasce, outra vez nós vamos encontrar no capítulo 21, versículo 10, Sara é quem define o destino de Ismael. É Sara quem diz: esse menino não vai crescer com o meu filho, porque agora Isaac já nasceu, e Sara não quer a presença de Ismael. E a Bíblia diz que aquilo pareceu sofrido ao coração de Abraão. Mas Abraão outra vez não se posiciona, e Deus diz assim: Abraão, atende Sara, tua mulher, libera o menino, porque eu o abençoarei, e dele farei uma grande nação, e ele gerará 17 príncipes por tua causa. Se o irmão lê a Bíblia, Abraão abandona Ismael no deserto, e ele só volta a ter contato com Ismael depois da morte de Sara, já no capítulo 25. É típico de alguém que cede para evitar o conflito. Quando, todas as vezes que você assume comandos e posicionamentos, às vezes você vai precisar estabelecer um posicionamento para definir os lugares, as posições, as regras, quem é quem. Abraão poderia fazer isso, mas a sua personalidade diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, o que der vai ser, o que acontecer será. É típico da sua personalidade. Aliás, isso serve para eu dizer para alguns aqui, em nome de Jesus de Nazaré: assuma posicionamentos, não deixe as coisas serem levadas a qualquer custo. Homens, senhores sacerdotes, cumpra o seu papel de sacerdote na família, em nome de Jesus. Diga amém. Segundo, apesar de um homem indeciso, ele é leal. Eu estou sempre em todos eles mostrando um ponto negativo e um ponto positivo. Abraão é um homem leal. A atitude de Abraão com Ló, em Gênesis 14, mesmo depois do que Ló lhe fez, revela uma lealdade incomum. Ló sabia, e eu disse aqui terça-feira passada, que a sua riqueza era resultado do trabalho de Abraão. E ele decide agora, dentro da casa de Abraão, dentro da fazenda de Abraão, construir um rebanho separado.
E olha o incrível, Abraão deixa, típico de um fleumático. Quando Abraão percebe que não vai dar, porque os pastores de Ló e Abraão estão brigando, e é bom lembrar que Abraão conseguiria lidar com aquilo e deixar a coisa correr solta, mas o texto explica por que Abraão chama Ló e diz: escolhe para onde você vai. O texto diz assim: e naquele tempo os jebuseus habitavam na terra. O que significa isso, pastor? Os jebuseus eram inimigos, e eles estavam observando os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigando. E Abraão percebeu que os jebuseus estavam observando um ponto de ruptura, e aquilo o enfraquecia. Então ele diz a Ló: é melhor eu sozinho e você sozinho do que juntos, divididos. Essa é a razão pela qual ele toma o posicionamento. E Ló vai embora e leva a sua riqueza. Entretanto, no capítulo de número 14, versículo 12, Ló é levado cativo quando há uma guerra contra o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, e as cidades da Campina do Jordão são saqueadas e todos os bens são levados embora, porque era típico, era a lei da guerra, o despojo da guerra pertencia ao vencedor. Ló é levado cativo, e quando Abraão sabe, olha bem para cá, se Abraão fosse assembleiano, quando ele ficou sabendo que a vida de Ló deu toda errada, ele diz assim: está vendo aí? Não obedece, Deus pesou a mão. Fala a verdade, se não é mais ou menos assim que a gente faz. Deus pesou a mão. Abraão não. Abraão levanta, chama 318 dos seus melhores homens, coloca sobre eles um comandante e diz: vamos à guerra para salvar o meu sobrinho Ló. Abraão não conta com a ação da deslealdade, a aparente traição. Para o fleumático, a ofensa de ontem não tem peso hoje, porque a sua natureza não arquiva isso. Ele vai e entra numa guerra para salvar Ló, e salva. E sabe o que é interessante? A regra diz que já que Abraão venceu a guerra e salvou todo mundo de Sodoma, é só ler o capítulo de número 14, nos versículos de número 22, 23 e 24. Abraão tinha direito de ficar com toda a riqueza de Sodoma, de Gomorra, inclusive toda a riqueza de Ló, que era dele. Mas Abraão vence a guerra e devolve. E ele é um camarada tão leal que o rei de Sodoma chega para Abraão e diz assim: me devolve apenas as pessoas, porque era normal quem vencia a guerra pegar o povo e tornar escravo, tornar seus servos. Ele tinha direito de ficar não só com a riqueza, mas também com a população que ele resgatou. E o rei de Sodoma diz: me devolve apenas as pessoas e o resto fica para ti. A resposta de Abraão para mim é um show, porque Abraão diz assim: vive o Senhor, que eu não quero teu, nem um cadastro do teu sapato, para que tu não digas depois que eu enriqueci por tua causa, porque a minha bênção quem me dá é Deus. Fica com o que é teu e paga apenas a diária dos meus homens. Agora veja como Deus é extraordinário. Como Abraão não quer o despojo da guerra, ele não quer a riqueza dos outros, Jeová levanta, eu vou falar sobre isso aqui domingo à noite, se Deus quiser, na Santa Ceia. Jeová levanta um homem sem genealogia, sem origem, sem fim, ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele aparece e traz para Abraão pão e vinho.
e participa da primeira santa ceia da Bíblia. E quando termina de cear, ele olha para Abraão e a Bíblia diz que ele abençoou a Abraão. Entende? Você não precisa do que não é teu para ser abençoado. Quem te abençoa e te prospera é o Senhor. Deus sempre vai honrar a tua lealdade. Eu vou repetir: Deus sempre vai honrar a tua lealdade. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele: o Senhor te abençoa. Estende assim a sua mão em direção a essa pessoa e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro bênção do Deus Altíssimo sobre a tua vida. Aleluia. Deixa eu falar mais duas coisitas e a gente para. Terceiro, Abraão, o amigo de Deus, o fleumático, era homem como todo homem. Quando você vê as proezas que a fé de Abraão provocou, nós somos tentados a se perguntar se Abraão não era um ser diferente. Eu já disse a mim mesmo, eu disse: Senhor, com certeza esses camaradas tinham um nível de relação acima da média. Mas sabe o que é incrível? À medida que eu vou lendo para ministrar ao teu coração a palavra, eu vou descobrindo que Abraão é homem como eu e você. Em alguns momentos você elogia Abraão, você aplaude. Em alguns momentos não dá para não reconhecer que Abraão é um herói da fé, comprometido com Deus, como eu e você. Sim ou não? Quem aqui é comprometido com Deus diz amém. Então, aleluia. Em outros momentos, Abraão toma atitudes tão vergonhosas, embaraçosas, constrangedoras. Eu preguei um dia sobre eles pecaram, mas andaram com Deus. Quando terminou o culto, um irmão das antigas, e eu o respeitava muito, não sei se ele ainda vive, mas ele, das antigas, ele chegou para mim e fez assim: eu não admito nenhum pregador subir neste altar para falar mal dos heróis da Bíblia. Mas eu não falei mal deles, eu só falei que eles fizeram um bocado de besteira. E fizeram mesmo. Não, eu não aceito que eles tenham pecado. Aquilo também fazia parte do plano de Deus. Se eles pecarem, o que faz parte do plano de Deus é manifestar na fraqueza deles a humanidade de todo homem, e na recuperação deles a infinita graça de Deus, que não abre mão de você nem quando você age como eles. Isso é um fato. Abraão faz um negócio, irmão, que não tem sentido. Olha para cá: 2 vezes. Quantas? 2 vezes. Ele nega que Sara é sua mulher, diz que ela é sua irmã. Para quê? Para salvar a pele dele. Mas não é tão simples. Eu falei disso aqui semana passada. Ele entregou Sara a Faraó para Sara tomá-la por esposa, por mulher dele, por concubina dele. Olha para cá. E em troca ele recebeu gado, ouro e prata. Não, pastor, não concordo. E eu vejo os expositores conservadores da Bíblia dizendo que foi a mão de Deus que não deixou Faraó tocar em Sara. Olha bem para mim, que eu quero ser bem escrachado. Em Gênesis 12, Faraó tocou em Sara. Abraão ficou 7 anos no Egito e Sara foi entregue a Faraó. Leia direito. Gênesis 12.
Em Gênesis 20, depois de tudo isso, porque aí Deus aparece, repreende a Faraó, Faraó devolve Sara para Abraão e expulsa Abraão do Egito. Expulsou, enxotou, mandou embora, revoltado. Aí quando chega em Gênesis 20, Abraão repete, faz a mesma porqueira de novo, entrega Sara agora para Abimeleque. Qual é a diferença? A diferença é que agora em Gênesis 20, Sara está grávida. E Isaac é a semente de onde vem o Messias. E Deus olha para Abraão e diz assim: lá no capítulo 12 você fez a besteira, mas você estava só. Agora no capítulo 20, a semente da promessa messiânica está aí no ventre dela. Você não vai estragar não. Aí Deus aparece a Abimeleque e diz assim: não toque nela, porque o marido dela é profeta, e se você tocar nela eu mato você e todos os homens da sua nação. Aí Jeová entra antes de Abraão estragar tudo. É bizarro isso, e nós às vezes queremos pintar o quadro de homens infalíveis. Olha para eu, eles não eram infalíveis, eles faziam idiotices. Deus é que na grandeza da graça, na grandeza da misericórdia, na grandeza do poder, na grandeza do projeto, interferia e dizia: apesar de você, eu sou Deus e vou fazer aquilo que pretendo fazer. Tem gente que não vai gostar da afirmação que eu fiz, eu imagino. Mas preste atenção, eu já disse a vocês, a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia não é um conto de fantasia, gente. A Bíblia é Deus se revelando ao homem e manifestando quem é o homem com as suas frugalidades, com as suas fragilidades. E apesar de tudo isto, Deus querendo o homem. Um homem como todo homem, cheio de problemas. O Senhor diz assim: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E Abraão leva Ló. Deus podia ter dito assim: Abraão, poxa, Abraão, eu falei para você vir sozinho. Abraão leva. O plano é comprometido porque Abraão saiu da metodologia que o Senhor lhe deu. Sara chega para Abraão e diz assim: deita com Agar. Mas Deus fez uma promessa. E olha para mim, a promessa foi feita a Abraão. Se Sara duvida, mas era de Abraão a promessa. Abraão entra na dúvida porque Sara chegou influenciando. Cá entre nós, Deus tem promessas comigo. Alguém aí pode dizer glória a Deus porque Deus tem promessa comigo? Só para você não ficar muito chateado, Deus tem promessa com você. Fala aí: Deus tem promessas comigo. Repete: Deus tem promessas comigo. E se a minha mulher disser: Josué, será? A promessa é minha, filho. Se ela duvidar, fica tu com a tua dúvida, que eu fico com a promessa. Assim como as promessas que Deus tem na vida dela, se eu duvidar, ela só tem que olhar para mim e dizer assim: ô negão, problema teu com tua incredulidade, Deus me prometeu, bate a testa no poste. O que isso significa? Que as promessas que Deus tem na sua vida, se alguém olhar para você e disser assim: sei não, viu? Pode olhar para a pessoa e dizer assim: sei não tu, quem me prometeu é fiel. Isso me basta. Mas Abraão, como ele é um homem, como todo homem, ele falha. E é muito legal eu chegar no púlpito agora e censurar a postura de Abraão. É tão fácil como tentar dizer para o jogador qual era o lance que ele tinha que fazer assistindo o jogo pela televisão. Quem torce por algum time de futebol, levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Eu não vou lhe criticar não, eu sei que seu time está na 3ª divisão, mas eu respeito.
Toda pessoa que assiste jogo de futebol, de vez em quando, está aqui dizendo para o atacante: rapaz, você tem que chutar para a esquerda. Tu está vendo pela tela, ele está lá, em tempo real, com a bendita da bola na mão, e fez aquilo que instintivamente lhe foi oportunizado. Então, chegar para criticar Abraão agora, é como querer dizer para o jogador pela televisão o que ele deveria ter feito. Acontece que ele está vivendo um momento real, e nós não temos a menor ideia dos conflitos, pressões, embates psicológicos, emocionais, espirituais que ele está enfrentando. Então ele está agindo, e Deus, que conhece toda esta panorâmica, diz assim: eu sei, Abraão, porque você levou Ló. Os pregadores vão conjecturar, mas eu sei o que está no teu sentimento. Eu sei, Abraão, porque você ficou com medo de Faraó te matar. Os pregadores vão conjecturar, mas eu conheço o teu sentimento. E Deus vai dizendo: olha, Abraão, até aquilo que você faz e que não está no meu plano, eu vou aplainando a trilha, eu vou ajustando a caminhada. Para quê? Para que lá na frente sirva para o Josué, para o Antônio, para a Maria, para a Joana entender que apesar das falhas do homem, eu sou Deus. Você é um homem normal, e eu quero tirar de cima de você uma carga. Não seja um pecador desenfreado, bagunçado. Não caia para a iniquidade. Mas não coloque sobre você o peso de agir como anjos, porque você não é anjo. Você fica nervoso, se chateia, erra, é tentado, se precipita. O mais incrível é que os homens iguais a nós se sentem no direito de reivindicar a perfeição, quando também eles são imperfeitos. Aí Deus olha para você e diz assim: eu entendo exatamente o que você está sentindo, sei quais são os teus conflitos. Não quero que por causa dos seus conflitos você caminhe de qualquer jeito, mas entenda, se você aceitar o meu comando, eu vou te trazendo para a posição, te alinhando até chegar à estatura de varão perfeito. Apesar de tudo isso, e aí eu concluo, um outro ponto positivo: ele é intercessor. Abraão é intercessor, e ele intercede por Ló num nível muito perigoso. Abraão vai a um nível de perigo, vou lhe explicar isso, para defender Ló diante de Deus, para interceder por Ló. E ele poderia dizer assim: Ló que se vire, afinal de contas ele aprontou comigo. Mas não, teve algum problema em casa. Gênesis 18, dentro da tenda teve alguma confusão, porque lá fora tem uma temperatura de quase 70 graus, e Abraão prefere estar lá fora, era meio-dia, está lá fora num calor de 70, do que dentro da tenda com Sara. Então o negócio estava arrepiado. Vou lhe mostrar mais um indício. E olha o nível da comunhão de Abraão com Deus. 3 homens, aqui vem 2. 3 homens vêm em direção a Abraão. 3 o quê? A Bíblia não diz 3 anjos, diz 3 homens. E quando os 3 homens vêm em direção a Abraão, Abraão corre em direção a um, ajoelha e adora. Como é que ele sabia que entre os 3 homens, um era Deus? Isso é coisa de quem tem comunhão. E ele olha para Sara e diz assim: prepara
um ensopado de carne, um guisado, e pão, e coalhada. E ele dá para os 3 homens comerem. Os 3 homens tinham 3 missões distintas. Um tinha a missão de dizer a Abraão: Sara vai ficar grávida. O outro tinha a missão de executar juízo sobre Sodoma. E o terceiro, como Deus sabia que Abraão ia se envolver no negócio, Deus já mandou o terceiro para tirar Ló de Sodoma. Os anjos entram na casa de Abraão e passam a noite. E quando os anjos passam a noite lá, inclusive o Senhor, deixa eu te explicar uma coisa, dá uma linda mensagem. Ele hospedou Deus. Deus dormiu na casa dele. Pela manhã os anjos se levantam e vão saindo. Não há indício de que os anjos se despediram de Abraão e disseram: nós já vamos. Não há. A Bíblia não cita nada que pareça. O que dá a entender é que Abraão sabia que aqueles 3 anjos, aqueles 3 homens, não apareceriam lá por acaso. E ele, acredito, passou a noite acordado, atento aos movimentos. Quando os 3 anjos se levantaram, Abraão levantou junto. E os anjos vão saindo, e Abraão vai junto, acompanhando. E era normal entre os beduínos, quando eles hospedavam alguém e a visita ia embora, eles acompanhavam o visitante até o limite do seu território. Então Abraão vai junto com os anjos. Olha para cá, Deus não falou nada sobre Sodoma. Pode ler. Até agora Deus não falou nada sobre Sodoma. Mas o texto diz que Abraão olhou para o Senhor e perguntou: destruirás tu o justo com o ímpio? É aqui que está a beleza. Porque lendo o texto, e o Talmud cita que Abraão vai, os 3 estão aqui e Abraão vai caminhando do lado. Chega um momento que ele dá 2 passos mais rápidos e ele se coloca na frente de Deus. E a postura bíblica é Abraão colocando a mão no peito de Deus, como se dissesse: para, porque eu preciso conversar. Irmão, Uzá tocou na arca e morreu. Para Moisés, Deus diz: se coloca atrás da rocha, porque ninguém pode me ver face a face e ficar vivo. Abraão se coloca diante do Todo-Poderoso e coloca a mão no peito e diz assim: para, porque eu preciso conversar. Ei, e ele, o Todo-Poderoso, parou para ouvir. Destruirás tu o justo com o ímpio? Se houverem 50 justos na cidade, o Senhor a destruirá. Mas Deus não disse que ia destruir nada. Não tem Deus dizendo. O coração de Abraão compreendeu que havia uma missão. E quando eles foram caminhando em direção a Sodoma, Abraão diz: não vai prestar. E o Senhor diz a Abraão: por amor dos 50, eu não destruirei a cidade. Abraão diz assim: me permite te perguntar só mais uma vez. Me permite te perguntar outra vez. E se houverem 40 justos na cidade, o Senhor a destruirá? O Senhor diz: por amor aos 40, não a destruirei. Aí a Bíblia diz que eles continuam caminhando. Agora a conversa é caminhando. O anjo está indo, existe uma missão a cumprir. E Abraão pergunta assim: Senhor, não se irrita com o teu servo? Olha a humildade do camarada que acabou de colocar a mão no peito, e que ele poderia dizer: já que o senhor parou para me ouvir, então lá vai. Não, e agora ele começa a acender a sua humildade. Não se irrita com o teu servo. Se não houverem 50, não houverem 40, mas houverem 30 justos na cidade, o Senhor a destruirá. E o Senhor disse: não, Abraão, por amor aos 30, eu não a destruirei. E vão caminhando.
Chega um ponto que Abraão diz assim: Senhor, me permite te perguntar outra vez, ainda que o teu servo não seja digno de resposta, porque eu sou pó e cinza. Ele desceu mais um pouco. Ele diz, primeiro ele diz, não te irrites. Ele desceu um nível. Agora ele diz, não te irrites, ainda que eu sou pó e cinza. O senhor não tem que me responder. Mas se não houver em 30 e houver em 20, o senhor vai destruir a cidade, e os 20 com ela. O senhor diz, por amor aos 20, eu não a destruirei. E vai caminhando. Quando chegou no limite, não tem mais para onde ir, Abraão diz assim: Senhor, me permite te falar só mais uma vez. E ele diz, é a última vez que eu te falo. Se houverem 10, o senhor destruirá os 10? O senhor disse a Abraão, por amor aos 10, eu não a destruirei. Mas não tem mais para onde argumentar. Como não tem mais para onde argumentar, a sensação que eu tenho é que Deus disse assim: já que eu não posso poupar a cidade, porque lá não tem 10, eu vou tirar de lá aquele por quem o teu coração está preocupado. Aleluia. Onamai, Suriola, Mandura, Madagai. E o anjo vai na frente para tirá-lo, por causa da intercessão de Abraão. O fleumático, temeroso, indeciso, bota os defeitos se você quiser. Era um homem que, quando precisava se colocar na frente de Deus para salvar a vida de alguém, fazia. E quer saber, e a gente termina, eu não vou dizer todos, porque pode ser que alguns não se sintam necessitados, mas a maioria de nós só está de pé, vivo, por causa da intercessão de alguém. Porque alguém levanta de madrugada para chorar por você. E quer saber mais? Tem gente que nunca te viu, não sabe quem é você. Uma senhora forte, uma avó, me abraçou sexta-feira em São Bernardo do Campo, e ela deu aquele abraço de mãe, sabe aquele abraço que você some? E disse: oh meu filho, e passou a mão no meu rosto. Todos os dias eu oro por você. Eu me encontrei um dia com um irmão em Brasília. Pastor, deixa eu falar com o senhor rapidinho. Eu já estava entrando no carro. É só para lhe dizer que um dia Deus me incomodou para fazer uma campanha pelo senhor, e eu fiquei 40 dias jejuando por sua vida. Aí você pensa que atravessou o vale porque você usou a estratégia certa. Ah, filho, até a estratégia foi resultado da intercessão de alguém diante de Deus, para Ele te ensinar o caminho. O médico disse que você não era para estar mais vivo. O médico disse que você não era para andar mais. O oficial do corpo de bombeiro disse que não sabe como você escapou daquele acidente. Acontece que enquanto você estava vivendo o teu processo, Deus estava tirando o sono de alguém por tua causa.
São os Abraões que intercedem por nós. Fica de pé, por favor. E eu te estimulo, seja intercessor de alguém. Adote a vida de alguém em oração. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele: como é seu nome? Eu sei. Pergunta para ele: como é seu nome? A esposa, marido. Pergunta para sua esposa e para o seu marido: como é seu nome? Agora assuma um compromisso com essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: nos próximos 7 dias, todos os dias, eu vou orar por você. Isso é um compromisso, tá? Leva a sério. Laços serão quebrados, a alma será curada, a bênção, o consolo, a força de Deus será derramada. Pastores, precisamos orar uns pelos outros, precisamos chorar uns com os outros. É tão triste perceber que quando algum de nós está com dificuldade, é mais comum a gente julgar, oprimir, rechaçar, do que interceder. Abraão é homem de altar. Abraão é homem de altar. Agora diga comigo: eu sou homem ou mulher de altar. Eu quero te desafiar em Cristo para todos os dias, na hora de dormir, e olha para cá, senão a partir de hoje você não vai dormir sem orar. E tem gente aqui que não dorme sem o WhatsApp, não dorme sem o Instagram, mas a oração já passou. Você não vai dormir sem orar. E na sua oração você vai interceder por alguém. E uma das coisas que eu aprendi sobre oração, e já concluo, sobre intercessão, é que muitas vezes o nome de alguém salta no teu coração e você não sabe por quê. Já aconteceu com você? Você está trabalhando, lavando o prato, ajoelhou para orar, sua oração normal, e o nome de alguém vem forte e fica ali. E às vezes fica o dia inteiro o nome daquela pessoa no tua... Já aconteceu isso? Quem já viveu isso? Levanta a mão. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te convocando para interceder por aquela pessoa. Eu aprendi na arte da intercessão que muitas vezes você não está em condição de orar. A sua batalha, o seu momento é tão intenso que você não consegue orar. E quando você ora, a sua oração é confusa, movida pelo conflito. Aí o Espírito Santo começa a levantar um exército espalhado em diversas partes. Acorda um, levanta outro, para um no pé do fogão, um outro está no volante, outro está lá no escritório e lembrou do seu nome e começa a orar por você. E você venceu, você sobreviveu, você atravessou o vale. Não é pela sua força, é porque Deus levantou um exército aparelhado por sua causa. Aleluia. Tenho diversas experiências assim, de situações que eu vou viver, uma situação difícil, e Deus coloca alguém em oração. Lembro de uma vez que eu vinha de Vitória da Conquista, Jones dormia no banco de trás do carro. Hoje a pista de Feira Santo Estevão tá uma delícia. Naquela época era pista única, terrível. Esse trecho infelizmente ceifou a vida de muita gente. E depois que eu passei de Santo Estevão, começou a chover. E em dado momento eu fui ultrapassar uma carreta, e ela levantava aquele vapor típico da pista molhada. Dei sinal de luz, o
caminhoneiro sinalizou que eu poderia ultrapassar. E no meio da minha ultrapassagem, destampa na minha frente um caminhão com os faróis acesos. Só que nesse momento minha mãe estava chegando na igreja para o círculo de oração. E antes que ela ajoelhasse, a porta da secretaria da igreja, sem vento qualquer, bateu muito forte. E ela olhou, não viu o vento e perguntou por quê. E o Senhor falou com ela: é o teu filho. E ela caiu de joelhos. Quando eu pisei o freio do meu carro, a pista molhada, o carro saiu deslizando na pista em direção ao caminhão que vinha. Só deu tempo o caminhão que eu estava ultrapassando sair na minha frente, e eu puxei o carro para minha mão. O capô do meu carro passou quase embaixo da ponta da carroceria do caminhão. Foi um grande livramento. Então, todas as vezes que você estiver fazendo qualquer coisa, você está ocupado, ocupada, e Deus trouxe o nome de alguém, não deixe para orar depois. Ore agora. Clame. Estende a mão se for possível e diga: Senhor, quebra o laço, guarda o teu servo, guarda a tua serva, onde ele estiver. Meu filho, livra meu filho, protege meu marido. Só a eternidade revelará quantos laços foram quebrados por causa da oração. O Espírito Santo trouxe o nome de alguém no seu coração agora. Ore por essa pessoa comigo. Pode orar. Ore por ele, ore por ela. O nome que veio. Clame, intensifique, clame intensamente. Se for necessário, chore, 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 chore até a taça encher. Clame. Laços estão sendo quebrados agora. Cadeias estão sendo quebradas agora. Pai, apesar de nós, o Senhor nos usa, o Senhor nos livra. Aqui estamos em oração e intercessão, como Abraão se posicionou por Ló. Nós estamos nos posicionando por alguém. E eu, Senhor, debaixo do sangue de Jesus, como sacerdote, intercedo por esta casa e pela tua igreja. Suplico agora que a mão do Senhor esteja estendida para quebrar laços, para desmontar armadilhas, quebrar assalpões. Que o teu filho, a tua filha prospere. E eu te peço, Espírito Santo, agora derrama sobre nós graça para interceder. Levanta agora no coração do teu povo uma chama de intercessão. Aqueles que estão no culto online, que eles agora conosco comecem a clamar, a interceder. Que haja um mover de oração neste lugar, em torno deste lugar, em nome de Jesus. Agora diga comigo: Senhor, qualquer laço sutil do maligno que me aprisiona ou para me aprisionar, eu digo ao Senhor: pode romper, porque eu sou teu. Amém. I kept the fragments of our vow
inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance. Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pull again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight.
collapses. Your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.